confeccionada, personalizada, tá bom? Bom, abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, tá, irmãos? Ui, Samuel, tu tá me tirando, Samuel. Quantos acharam aí, segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1? Você que está nos assistindo aí pelo YouTube, abra sua Bíblia também, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Eu vou dizer para você que essa é uma mensagem que eu diria que é pouco divulgada. Então, por favor, você que está aqui hoje na igreja, você que está assistindo em casa, não deixe de absorver cada uma das palavras que serão ministradas nessa noite. É uma palavra muito importante, porque eu diria que você não escuta uma mensagem como essa praticamente em lugar nenhum. Pastor, exclusividade? Não, é porque o pessoal não prega sobre isso. Só isso. Ok? 2 Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler do 1 ao 7. E diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. E se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido e amado, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de cultuar o Teu santo nome, de Te adorar, Senhor Deus, invocar o nome do Senhor. Obrigado por esta oportunidade que nós temos de acesso à Tua palavra, de termos a Tua palavra escrita, que essa revelação escrita aqui nas nossas mãos. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse privilégio, ó Deus, por esta graça de termos a Bíblia Sagrada e podermos meditar nela, Senhor Deus, deixar com que ela fale aos nossos corações. A minha oração nessa noite, Senhor, é que o Senhor possa ministrar profundamente a cada um dos nossos corações. Eu te agradeço, ó Deus, eu oro em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreveu a primeira carta aos Coríntios, e ele escreve, porque os irmãos da igreja de Corinto estão com alguns problemas. Paulo recebe notícias de alguns problemas que estavam acontecendo naquela comunidade, e ele escreve a primeira carta.
e a gente já estudou a primeira carta, quase que capítulo por capítulo, né? E não demorou muito tempo para ele escrever a segunda carta, né? Essa segunda carta, existe assim uma certa controvérsia se era uma carta só ou se era uma compilação de vários bilhetes de Paulo. Mas isso não tem tanta relevância para nós. Mas é possível que Paulo já tinha experimentado uma espécie de prisão em Éfeso, e ele está saindo de Éfeso e está se dirigindo à cidade de Filipos, na Macedônia. Ele está terminando ali a sua viagem missionária, levando os donativos lá para Jerusalém, que ele tem esse propósito de atender os pobres em Jerusalém. Mas em meio a isso, Paulo tem experimentado muitas coisas desagradáveis. Enquanto ele prega o evangelho, enquanto ele abre igrejas, né, vamos assim dizer, ele vai experimentando prisões, ele vai experimentando apedrejamentos, ele vai experimentando vários tipos de perseguições, açoites, enfim, tudo isso por causa do evangelho de Cristo. E nessa passagem aqui, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo vai também tratar sobre essa questão das ofertas que ele está recolhendo, né, as doações para levar para Jerusalém. Ele vai tratar do seu próprio apostolado, uma espécie de apologia do seu apostolado. Mas enfim, inicialmente Paulo vai aqui, nesse primeiro capítulo, que especialmente nesses primeiros versículos que nós lemos, Paulo vai falar sobre consolo. Isso tem um significado muito importante na vida do cristão. Por quê? Essa passagem resume bem um pouco do que é ser crente. Muitos de nós, cristãos, não entendemos bem o que é ser cristão. A maioria de nós estamos procurando vitória, triunfo. E essa ideia de vitória e triunfo muitas vezes é deturpada. Muitas vezes é deturpada com a nossa cobiça, né? com os nossos desejos, os nossos anseios terrenos, muitas vezes. E não tem nada a ver, muito nada a ver com isso, né? Então, nessa passagem aqui, nós vamos ver algumas coisas que vão resumir bem a vida cristã, o ser cristão. Eu vou tentar ser breve, até porque minha garganta não vai permitir, mas pode ser que eu até estique um pouquinho mais. Portanto, eu vou logo a partir do versículo 4, eu vou pular lá para o 4. Depois dessa introdução que Paulo faz, essa saudação que Paulo faz, eu vou logo lá para o versículo 4, é um versículo bem chave para o que nós vamos falar nessa noite. Paulo diz a respeito do próprio Deus em Jesus Cristo, ele diz, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, quando Paulo escreve essa carta, ele está falando de algo que ele experimenta. E esse versículo 4, a gente percebe que é um homem, Paulo, escrevendo com conhecimento do que é tribulação, do que é sentir tribulação, do que é passar por tribulação. Às vezes a gente tem exatamente a ideia de que não, eu não quero passar por tribulação, não quero. Obviamente que é natural nós não querermos passar, só que é inevitável passarmos por tribulações. Eu diria que é necessário, e eu vou já até mesmo confirmar com a palavra de Deus, é necessário que nós enfrentemos tribulações e aflições, é necessário. É tanto que o apóstolo Paulo até diz que nós devemos nos alegrar em meio às aflições. Para nós termos ideia do que Paulo está falando sobre tribulação ou aflição, de acordo com a tradução que você tiver aí na sua Bíblia, nesse versículo 4, quando ele diz que o Senhor
nos conforta em toda a nossa tribulação. A palavra aqui é tilipsis no grego, e essa palavra, ela descreve uma pressão física real sobre nós. Ela está dizendo literalmente sobre uma pressão física no seu corpo. Enquanto eu estava estudando essa expressão de aflição ou de tribulação, eu só me lembrei no tempo que eu tive Covid. E todas as vezes que eu me deitava, eu sentia uma pressão muito forte aqui no peito. A dor grande nas costas. Mas sobre o peito, quando eu estava deitado, é como se alguém estivesse em cima de mim, assim, dando pressão, impedindo que eu pudesse respirar. É exatamente essa ideia que tem essa palavra no grego, né? Tilipsis. Tem um sujeito chamado Trenck, eu acho que o nome dele é esse, Trenck, é o nome em inglês. E ele fala que no período antigo da Inglaterra, entre as leis que regia a Inglaterra antiga, uma das formas de castigar a sentença, né, sobre os condenados, era colocá-los amarrados sobre uma pedra e empilhar sobre o peito do condenado pedras, outras pedras, e iam empilhando até que a pessoa não conseguia mais respirar e ela morria ali. Era uma execução. Uma vez eu assisti um filme e eu vi essa cena. No tempo da Inglaterra acontecia isso. E esse tipo de execução recebia esse nome, tilipsis, que é exatamente o que Paulo está falando quando ele diz que nós passamos por esse tipo de tribulação, passamos por esse tipo de aflição. Pressão física, meu irmão, muita pressão física dentro, sabe aquele aperto no peito que parece que tira o fôlego. Isso faz parte da vida cristã, isso faz parte da caminhada cristã, isso faz parte o ser cristão. E as pessoas às vezes querem se esquivar disso. Nós somos forjados sob essa pressão, né? Os primeiros anos do cristianismo, quando nós aceitávamos a Cristo, né? No primeiro século, decidir ser cristão era decidir enfrentar problemas. Está ali na prensa, né? Quando você aceitava Cristo no primeiro século, possivelmente, se dizia, você talvez tinha que abandonar sua família, tinha que se esconder dos seus vizinhos, porque os vizinhos eram hostis e eles podiam te denunciar, eles mesmos, até mesmo te prender, te perseguir. Você ia sofrer perseguição não só dos familiares, da vizinhança e também das autoridades da época. Ser cristão era se converter no primeiro século, significava exatamente isso. Já começava tomando essa decisão de que eu vou ter que enfrentar a hostilidade dos meus parentes não convertidos, dos meus vizinhos não convertidos, de todas as autoridades, sejam elas religiosas ou políticas na época. Quando a gente lê no Evangelho de João, e aí os meus amigos da mídia vão aí já colocando os textos para nós. Evangelho de João, capítulo 16, no versículo 33, Jesus está falando nesse capítulo 16 de João, sobre enviar o Consolador, o outro Consolador, o Paracletos, né? O Espírito Santo. E em meio a palavras de despedidas, aqui no versículo 33, João 16, 33, Jesus diz assim: eu vos preveni sobre esses acontecimentos para que em mim tenhais paz. Jesus falou a respeito de perseguição, Jesus falou a respeito de dificuldades, aflições, tribulações, e ele está dizendo, estou prevenindo vocês a respeito dessas coisas,
para que vocês tenhais paz em mim. Neste mundo sofrereis aflições ou tribulações, mas tende bom ânimo, ou fé e coragem. Eu venci o mundo. Essa foi a palavra de encorajamento que Jesus deixou na sua despedida para os seus discípulos. Ninguém estava ali enganado, vamos assim dizer, né? Aqueles que queriam seguir a Cristo, aqueles que estavam dispostos a seguir a Cristo, tornarem discípulos do Senhor Jesus Cristo, Jesus estava dizendo: olha, vocês vão passar por essa situação, é inevitável. Jesus não disse para eles fugirem dessa situação, Jesus não disse para eles se esconderem dessa situação, Jesus não maquiou o ser cristão. Jesus disse: vai acontecer, mas tenham bom ânimo, tenham fé, eu venci o mundo. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22. Logo depois de sair de Éfeso, Paulo tinha sido preso. E aqui no capítulo 14, ele foi apedrejado, na verdade, ele foi apedrejado. E aqui no capítulo 14 de Atos, Paulo foi deixado na rua como morto. Depois vieram alguns discípulos, perceberam que ele não estava morto, levaram Paulo. Paulo se recuperou um pouquinho ali dessas pedradas. E logo que ele recupera ali o ânimo, nós temos aqui essa informação, Atos 14, 22, renovando o ânimo dos discípulos e os encorajando a perseverar na fé, ensinando. Olha qual foi o ensinamento de Paulo. É necessário que em meio a muitas aflições, ingressemos no reino de Deus. É por meio dessa prensa que nós vamos entrar no reino de Deus. Não vai ser num caminho largo, espaçoso, num caminho fácil, não. É na prensa, meu irmão, que nós vamos entrar no reino de Deus. A salvação, ela chega para nós pela graça, gratuito, mas o ser cristão, o ser seguidor de Jesus, não é fácil. Jesus nunca disse que seria fácil. É lógico que ele fala de trocar o fardo, ele fala que o fardo dele é leve, porque realmente aquilo que Jesus nos ensina é bom, é maravilhoso, é só sobre amor, paz, alegria no Espírito Santo. O problema é que o mundo nos odeia. O mundo quer tirar isso de nós. Não é que Cristo nos faz mal, o mundo é que não gosta da gente. Assim como perseguiram a Cristo, como crucificaram a Cristo, porque vocês acham que não haveriam de perseguir e até mesmo matar os verdadeiros seguidores. O livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Diz assim a palavra da revelação. É um cântico, né, de uma visão dos céus. E o cântico diz assim, sobre os mártires, né, sobre os santos, salvos, lavados e remidos no sangue de Jesus. Eles, portanto, o venceram, né, o dragão, venceram a perseguição, venceram a aflição. Eles, portanto, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram. Posto que face a face com a morte, não amaram mais a própria vida. Não amaram a própria vida, não tiveram a própria vida por preciosa. Isso é ser cristão. Já passou pela sua cabeça esses conceitos? Passou no seu coração essa ideia quando você aceitou a Jesus? Você tinha essa concepção do evangelho, do discipulado, de seguir a Cristo? Você tinha essa direção? Então, o ser um verdadeiro cristão tem um preço, meus irmãos. Ir para o céu, o preço não sou eu que pago, mas entrar no reino tem um preço. E o preço é exatamente que nós temos que carregar a nossa cruz. Cada um carrega a sua própria cruz.
Não existe evangelho sem cruz. Uma segunda informação sobre a vida cristã, eu acho que não vai ter muitos glória a Deus hoje à noite, né, irmãos? Não vai ter muito brado de júbilo, parece. Estou vendo um silêncio. Uma outra coisa que eu quero que nós entendamos, se Paulo fala a respeito do que é necessário a gente experimentar, né? Paulo fala como quem experimentou essas aflições, como quem foi prensado realmente. Uma outra coisa que eu quero que nós entendamos, aqui no versículo 6, quando Paulo diz assim: mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Mas, se somos atribulados, se somos imprensados, se nós temos que enfrentar essa aflição, essa tribulação, Paulo está dizendo, mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Parece meio difícil de entender isso, né, irmãos? Parece até meio contraditório. Como assim? Eu tenho que passar por essa tribulação para poder eu experimentar conforto e consolação? Repetindo, verso 6. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Então, em resposta a essa tribulação, a essa aflição, que é inevitável, que temos que enfrentar, o crente verdadeiro, eu não conheço nenhum crente que não teve que experimentar essa prensa. Pode até não ter sido literal, mas a ideia de ser prensado, de ser espremido, de sofrer pressão na alma, no corpo. Em resposta a esse sofrimento, Paulo fala sobre paciência aqui nesse versículo 6. Suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. O que é que eu preciso entender em meio a como é que eu tenho que responder a essas aflições? Com paciência. Mas eu quero explicar o que é essa paciência. A palavra paciência aqui, mais uma vez, no original grego, hipomone, que é exatamente, ou melhor, não é um tipo de suportar, de aceitar a aflição, a pressão, simplesmente de forma passiva, mas, eu já até falei recentemente sobre isso, tenho certeza que eu falei, mas de você passar por essa aflição de forma triunfante e vitoriosa. Essa palavra, hipomone, que é paciência, é nós enfrentarmos os problemas, as aflições, as tribulações em triunfo e vitória. Essa palavra paciência vem para descrever um espírito que não só pode aceitar o sofrimento, mas também pode triunfar sobre ele. E aí eu fico preocupado que eu vejo um bocado de crente com a oração assim: eu não aceito, Senhor, essa situação, eu não aceito isso aqui, eu não aceito, eu determino isso e determino aquilo. Um bocado de crente que não entende o que é hipomone, paciência. E com esse tipo de comportamento, com esse tipo de atitude, muitas vezes morre na praia, né? Não persevera, não suporta, por não aceitar, e eu repito, esse aceitar não é aceitar passivamente, é uma forma de esperar aquela certeza: eu sairei vitorioso, não tem como
acontecer diferente. É triunfo certo, é vitória certa. É um espírito que não só aceita, eu aceito, tudo bem, vamos enfrentar a situação, chegou, vou vivenciar a situação, mas eu também vou triunfar nessa situação. Eu vou triunfar sobre essa batalha. Eu vou triunfar sobre essa tribulação. Eu vou triunfar sobre esta aflição. Irmão, cuidado, esse negócio, eu não aceito isso. Deus, eu não aceito. Ora, o Jó, irmão, eu não consigo, me vem logo assim, bum, Jó. Tamanho da aflição que o Jó passou. E ele disse, olha, como é que eu não aceitaria isso? Como é que eu não aceitaria isso? Tudo que Deus me dá, eu vou receber. Ele entendia que a vida dele estava nas mãos do Senhor. E assim ele triunfou sobre a sua aflição. Nós somos como prata, irmãos, como ouro. Somos depurados no fogo. O cristão sempre sai melhor e mais forte depois de dias de prova. O crente de verdade, quando ele enfrenta uma tribulação, uma aflição, ele sempre sai melhor e mais forte, acrisolado, que nem o ouro e a prata. Abra sua Bíblia aí na primeira carta de Pedro, capítulo 1, do verso 6 ao 8. 1 de Pedro, capítulo 1. Tem água para mim? Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 6, diz assim: portanto, nesta verdade exultais, nisto exultais. Eu gosto dessa versão, que é a versão atualizada aqui em James, mas pode prestar atenção no que está aqui também, irmãos. Portanto, nesta verdade exultais, mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda tenhais de ser afligidos por toda espécie de provação. Verso 7. Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada. Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada. Muito mais preciosa que o ouro, que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Verso 8, só para encerrar. Pois mesmo sem tê-lo visto, vós o amais, e ainda que não estejais podendo contemplar seu corpo neste momento, credes em sua pessoa e exultais com indescritível e glorioso júbilo. Amém, irmãos? Eram os crentes sofrendo a perseguição maior do mundo, e todos, mesmo sem ter conhecido fisicamente Jesus, sem ter sido testemunhas oculares, ter visto Jesus com seus próprios olhos, mas creram e estavam sofrendo perseguição braba, né? Vamos usar essa linguagem aqui. Mas estavam alegres, felizes, estavam exultantes, jubilosos, de forma indescritível. E Pedro coloca essa realidade como uma verdade que precisa ser compreendida. Quando eu comecei dizendo que você dificilmente ouviria uma mensagem como essa, porque esse tipo de mensagem não é muito atraente, ninguém quer se converter. A pessoa se converte pensando, eu vou aceitar Jesus para Jesus resolver meus problemas. A pessoa quer melhorar de vida. E eu vou dizer para você, não tem vida melhor do que servir a Jesus, não. Pode ter certeza.
Então, meus irmãos, nós somos como ouro que passa pelo fogo para ser depurado, para ser purificado. Nós passamos pelas aflições, nós passamos pelas provações, para provar literalmente, para testar literalmente a sinceridade, a qualidade da nossa fé. E todas as vezes que nós passamos pela prova, que nós somos aprovados, saímos lá do outro lado crentes melhores e crentes mais fortes. Fortificados, treinados, espiritualmente malhados, né? Espiritualmente fortalecidos. Voltando aos 2 Coríntios 1, verso 4. Voltando ao versículo 4 de novo, né? Vou ler de novo para você lembrar. Paulo diz assim, e ele, né? Jesus, e ele que nos conforta em todas as nossas tribulações, ou nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados. Eu falei que Paulo fala como uma pessoa que tem experiência de causa, né, da aflição, da tribulação. Eu disse que essa aflição, ela tem a ideia de muita pressão. Muita pressão. Não é pouca não, muita pressão. E que é necessário a gente passar por esse tipo de pressão. Na verdade, eu diria que é uma característica do cristianismo. E eu falei que nós temos, como resposta a esse tipo de aflição, nós temos que entender sobre paciência. E em meio a essa situação, quando nessa paciência que nos leva a triunfar sobre as aflições e sobre as tribulações, isso nós vamos encontrar um propósito, nós vamos encontrar como é que eu posso dizer? Uma missão, né? Uma missão. Nós vamos encontrar aqui eu já estava pulando aqui a mensagem. Em meio a essa tribulação, nós somos assistidos por Deus. Estava chegando para o final, calma aí. Nós somos assistidos por Deus. Você observa que é Ele, Jesus, quem nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem, antes da gente chegar a consolar os que estiverem sofrendo todo tipo de angústia, nós somos assistidos por Jesus. Nós somos amparados. O próprio Cristo nos ajuda a enfrentar essas provas. Nós não estamos sozinhos. O próprio Deus é o nosso consolador. O próprio Deus vem nos consolar. O próprio Deus se achega a nós nas nossas tribulações, nas nossas fraquezas. Se você ler cuidadosamente o versículo 3 até o versículo 7, a palavra consolo ou consolar, ela vai aparecer pelo menos 9 vezes. Do versículo 3 ao 7, ela vai aparecer ou consolo ou consolar, ela vai aparecer pelo menos 9 vezes. E esse consolo de Deus que vem até nós, ele é ativo, extensivo, objetivo, específico e reflexivo. Como assim, pastor? Ele é ativo porque ele vem ao encontro dos nossos corações, é o próprio Deus que vem nos consolar. É Ele que atua em nós, no momento da tribulação, no momento da aflição. Nós não vamos passar por essa prova sozinho, nós não vamos passar por essa aflição sozinho. Deus não vai deixar a gente sozinho de jeito nenhum. Quando Jesus estava falando com os discípulos lá no capítulo 28 do Evangelho de Mateus, na grande comissão, Jesus diz, olha, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós não estaremos sozinhos. Além do Consolador, o próprio Cristo nos assiste. O próprio Cristo.
ativamente é quem nos conforta. Quando Paulo diz, é Ele que nos conforta. E esse conforto, esse consolo de Deus, ele é extensivo. Como? É extensivo a todo tipo de tribulação. Vai vendo aí no versículo 4. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, seja qual for o tipo, seja quanto durar, o tempo que durar a tribulação, a aflição, a provação, é extensivo a qualquer tipo de tribulação, é extensivo a quanto tempo durar a tribulação, é extensivo a minha, a sua e a de qualquer crente espalhado na face da terra, meu irmão. Nunca pense que Deus só está ajudando fulano de tal nos problemas dele, porque no meu problema eu estou só. Não. É ativo, é extensivo e é objetivo. Qual o objetivo do consolo de Deus? Para nós podermos também consolar a outros. Para eu poder também dizer, olha, irmão, eu senti Deus me visitar, e eu estou vindo aqui porque eu vim visitar você. Eu estava conversando com uma pessoa que estava muito angustiada, e enquanto eu conversava com ela, estava compartilhando a palavra de Deus, ela disse assim, pastor, eu tenho falado muito com Deus, tenho pedido muito a Deus para me ajudar. E eu disse, você acha que Deus escuta a sua oração? Ela disse, eu acho que escuta. Eu disse, não, ele tem a certeza, sabe por que eu estou aqui? É porque você orou. Se você não tivesse orado, eu não estaria aqui. Eu sou a resposta de Deus para as suas orações, minha irmã. Você não orou pedindo a Deus para lhe ajudar? Sou eu que vim aqui conversar com você, falando da palavra de Deus, o enviado da parte de Deus, como resposta à sua oração. Você não está sozinha, Deus está com você. Deus está com você. O consolo de Deus é ativo, porque Ele nos conforta. É extensivo, porque é em toda a nossa tribulação. É objetivo, porque Ele nos capacita para compartilhar esse consolar com outras pessoas. E é específico, porque é especificamente em qualquer angústia. O socorro de Deus é bem presente quando, irmãos? No dia da tribulação, diz o salmista. Socorro bem presente no dia da angústia, no dia da tribulação, no dia da provação. É específico porque vem exatamente. O consolo de Deus tem direção. É para a sua aflição. É para a sua angústia. É para o momento da sua dor, para o momento da sua tribulação. O consolo de Deus ele é específico para nós, nas nossas aflições, nas nossas dores. E é reflexivo, porque quando Paulo diz no finalzinho, reflexivo, porque em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Do mesmo jeito que Deus trata na minha vida, Ele trata no outro, e isso vai espelhando um para o outro, vai refletindo um para o outro, serve de testemunho um para o outro, serve de incentivo um para o outro. Eu vejo Deus agir na vida do Chad, assim como o Chad vê Deus agir na minha vida, assim como eu vejo Deus socorrer o Chad nas tribulações dele, o Chad vai ver Deus me socorrer nas minhas tribulações, e isso se torna reflexivo, é como está ali o tempo todo espelhando o consolo de Deus, e nós podemos contemplar ao mesmo tempo que a gente é tratado, a gente vê Deus tratando. Ao mesmo tempo que eu sou tratado, eu vejo Deus tratando. Ao mesmo tempo que eu vejo Deus agir na minha vida, eu vejo Deus agir na vida do outro. Ao mesmo tempo que eu experimento o agir de Deus em mim, eu vejo Deus agindo na vida dos outros. É uma coisa poderosa, tremenda, renovadora, revigoradora. Quando se é crente, a gente percebe essas coisas. Mas quando a gente fica só murmurando,
a gente fica ceguinho, né, irmãos? Essa questão da consolação, no Novo Testamento ela vai aparecer em vários outros textos, né? Em várias outras passagens, e ela sempre vai estar ligada, sempre vai estar associada a uma raiz, né, da palavra, que tem a ideia de bravo, coragem, bravura. Esse consolo cristão, que está regado por bravura, né? Coragem, esse consolo cristão permite que nós enfrentemos tudo o que a vida puder apresentar. É com bravura. O consolo nos vem regar as nossas vidas com coragem e bravura. Paulo estava convicto, né, seguro do que ele estava dizendo, de que Deus nunca vai nos dar uma visão sem nos dar primeiro poder para interpretar essa visão, essa direção. Deus nunca vai nos dar uma missão sem nos dar também a devida força e a coragem para completar essa missão. Quem já viu a historinha dos cavaleiros que iam resgatar suas lindas donzelas num castelo, e aí está lá o castelo e tem uma fera lá, um dragão, sei lá o quê, e o bravo, corajoso cavaleiro, para chegar e resgatar a sua amada, ele está disposto a enfrentar com muita bravura os perigos ali, o dragão, seja lá o que for, né? Então, todo aquele sofrimento, toda aquela angústia, tudo aquilo ali era inspirador. Esse consolo é inspirador para enfrentar o Império Romano, para enfrentar qualquer tipo de perigo. Era inspirador. Era um privilégio sofrer por Cristo. Era isso que estava no coração dos primeiros cristãos. Era um privilégio poder sofrer por Cristo. E até um pouco mais entre os pais da igreja. Por exemplo, o bispo de Esmirna, né, da igreja de Esmirna, o cara foi lançado na fogueira e antes de ser morto, sabe o que ele disse? Na sua oração ele disse assim: agradeço-te, Deus, porque me tem considerado merecedor desta provação. Eu fico pensando, os crentes de hoje, os crentes de hoje com medo até da Covid, estavam tudo com medo da Covid. Eu não estou sendo negacionista, eu quero sempre dizer, meus irmãos, a Covid matou um monte de gente, inclusive parentes meus. Eu estou falando da covardia, do medo, diante da Covid. Quanto mais se levantasse uma perseguição a nível primeiro século do Império Romano. Os crentes da época, eles viam como um privilégio sofrer por Cristo. Sofrer por Cristo. Enfim, só para você saber que quem disse essa palavra foi Policarpo, né? Bispo de Esmirna, um dos pais da igreja. Uma última coisa que eu quero compartilhar com você nessa noite sobre a concepção, sobre um pequeno resumo do que é ser cristão. Voltando lá, eu vou ler novamente o versículo 4, e depois o versículo 6, que diz assim: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação
com que nós mesmos somos contemplados por Deus. O resultado de toda essa tribulação, o resultado dessa aflição que nós enfrentamos, que nós triunfamos sobre ela, que nós saímos vitoriosos sobre ela, o resultado supremo de tudo isso é exatamente a gente ter a autoridade, a gente ter o poder para consolar outras pessoas, para poder falar sobre o poder de Deus, sobre as vitórias de Deus, sobre o triunfo de Deus, a outros que estiverem atravessando tribulação ou aflição. Paulo vai exatamente destacar que as coisas que aconteceram com ele, Paulo, as coisas que aconteceram com ele, e o consolo que ele recebeu, fez dele capaz de falar para outras pessoas. Paulo mesmo diz, olha irmãos, eu passei por isso, por aquilo, passei por naufrágios, apedrejamentos, prisões, açoites, eu passei por uma série de perseguições. Tantas vezes, Paulo está dizendo, olha, eu já enfrentei isso aí, irmãos, eu estou aqui de pé, Jesus é bom. Paulo estava falando para outros crentes que estavam enfrentando outras tribulações, outras aflições. Eu já enfrentei algumas situações, eu me lembro quando eu enfrentei algumas situações bem extremas. Por exemplo, uma delas foi a morte do meu irmão. Eu já tive a oportunidade de conversar com várias outras pessoas que sofreram exatamente a mesma coisa. E eu conversando com essas pessoas que experimentaram a mesma coisa, inclusive eu conversei com alguém que era irmão também. Eu disse, eu sei o que você está sentindo porque eu também passei a mesma coisa, mas eu vou dizer para você. Deus nos faz triunfar sobre essa aflição. Eu tinha autoridade para falar para ele porque eu tinha experimentado a mesma aflição. É disso que o apóstolo Paulo fala quando ele fala a respeito de toda essa angústia, a aflição que nós passamos e podemos contar com o consolo de Deus, com o poder de Deus e na paciência que nos leva a triunfar sobre as tribulações. Ao sair lá do outro lado, saímos melhor e mais fortes, podemos também compartilhar isso com qualquer outra pessoa que estiver passando algum tipo de aflição. E nós vamos fazer isso com poder. Hello, moto. Hebreus capítulo 2, versículo 18. O autor aos Hebreus está falando a respeito de Jesus. E ele diz assim, Hebreus 2,18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, Jesus, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Aí você fica dizendo assim, pastor, parece que o diabo me escolheu, né? Para me atazanar. Desvie o seu olhar desse tipo de pensamento. A palavra de Hebreus 2,18, o próprio Jesus, ele passou por todo tipo de tentação, sem pecar, sem cair. E é Ele mesmo que nos socorre, é Ele mesmo que nos ajuda, é Ele mesmo que nos fortalece, é Ele mesmo que nos inspira a vencer as tentações. É o próprio Cristo. O próprio Cristo serve de inspiração. Então, meu irmão, é de uma grande valia, é de um valor inestimável nós experimentarmos os sofrimentos e as tristezas, se isto nos capacitar para ajudar outras pessoas que estão também lutando, outras pessoas também que estão sendo atribuladas, outras pessoas também que estão sofrendo. O grande problema é que se você passa pela aflição e lá você sucumbe, né? E aí você se junta a outro que está sofrendo e vão os dois lamentar, aí é um problema realmente.
Por isso, quando nós enfrentarmos as tribulações, meus irmãos, quando nós enfrentarmos tribulações, se nós passarmos pelas prensas aí, vamos passar literalmente, vamos atravessar, vamos triunfar sobre elas. Não é para a gente passar, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É a nossa posição, a nossa postura. Não dá para passar. Paulo estava preso, açoitado, preso, amarrado num tronco. E meia-noite ele estava cantando louvores, dando glória a Deus. Meu irmão, ninguém segurava aquele homem cheio do Espírito Santo. E Paulo podia falar sobre o que é padecer, sobre o que é sofrer, porque ele experimentou isso e ele passou triunfante, passou vitorioso. Nós, como cristãos, nós também vamos enfrentar as tribulações, vamos enfrentar as aflições. São experiências para nós realmente nos tornarmos pessoas melhores e mais fortes. E aí, com isso, nós vamos falar para todos que o poder de Deus é grande. O poder de Deus é grande. Então, versículo 6 para encerrar. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência o mesmo sofrimento que nós também padecemos. Se a gente observar aqui duas expressões nesse versículo, né? Se a gente prestar bem atençãozinha, quando ele diz estando, mas se somos atribulados, né? Estando passando pelas tribulações. Se nós somos atribulados, estando nós em tribulações, é para o vosso consolo. E se estamos, ou se somos nós consolados, também é para o vosso conforto. Ou seja, o resultado, tanto da tribulação quanto do consolo, o resultado final sempre é o bem-estar de todos os filhos de Deus. Sempre. Se é passar pela tribulação, se é experimentar o consolo, o conforto da parte de Deus, o objetivo sempre é trazer realmente o bem-estar de todos nós. Amém, irmãos? Esse é o desejo de Deus. É para a salvação de vocês, é para o bem-estar de vocês, é para a felicidade de vocês. O que nós tivermos que enfrentar, enfrentaremos, mas pode ter certeza, o final é a glória. O final é o triunfo. O final sempre é vitorioso. Sempre é o bem-estar, é a vitória, é o triunfo do povo de Deus. Sempre. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Então, quando passar pela prova, irmão, dá glória a Deus. Todas as vezes. Você passar, estiver apertado, pastor, está apertado. Te anima, não fica desanimado não. Te anima, porque você vai sair mais forte. Vai sair melhor. Fica firme, meu irmão. Tenha paciência, né? A paciência que realmente nos leva ao triunfo, à vitória. Fica ligado, Deus está no controle. Conte com o consolo de Deus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Nós temos vários pedidos de oração, né, irmãos? Recebemos vários pedidos de oração. Estava dizendo ontem, no grupo dos homens da oração, eu disse, olha, se esses pedidos de oração estão chegando, é porque Deus quer ouvir a nossa oração. Se Deus está conduzindo pessoas a dizer assim, pastor, peça a igreja para orar. Pastor, peça a igreja, ore por isso, ore por aquilo. Se tem tantos pedidos de oração chegando, é porque Deus quer ouvir a oração dessa igreja, amém, irmãos? Deus quer ouvir a oração dessa igreja.
Então feche seus olhos, vamos falar com Deus, que Ele quer nos ouvir nesse momento. Precioso e eterno Deus, Deus de toda a consolação, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por toda a consolação que nós temos em Ti, por todo o cuidado, todo o renovo que nós temos em Ti, toda a graça dispensada sobre as nossas vidas, o amor, a misericórdia, a bondade do Senhor sobre nós. Obrigado por inclinar os ouvidos à oração que é feita nesse lugar. Senhor, nesse momento, nós queremos apresentar todos os pedidos de oração que estão escritos nesse livro, e até mesmo os que não estão. Os pedidos de oração dos familiares que estão chegando, Senhor, a cada reunião de oração, a cada culto. Pessoas que estão enfrentando enfermidades, enfrentando câncer, enfrentando depressões, enfrentando problemas com drogas, prisão. Deus, em Teu nome nós pedimos a Tua intervenção, o Teu agir, que o Senhor, meu Deus, se manifeste como um Deus libertador, um Deus que cura, um Deus que sara, um Deus que liberta, um Deus que salva. Em nome de Jesus, Senhor, ouve a oração da Tua igreja, ouve a oração do Teu povo nesta noite, neste lugar. Entra com a Tua intervenção, com a Tua providência, meu Senhor. Ó Deus, visita os que estão tristes, oprimidos. Derrama do Teu bálsamo, Senhor Deus, consolador. Derrama, Senhor Deus, da alegria, do óleo da alegria. Ó Senhor, reveste com vestes de louvor, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja visitando, meu Pai querido, aquelas pessoas que estão internadas nesse momento, nos hospitais psiquiátricos. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, quebra as cadeias, os grilhões, o cetro opressor do inimigo, Deus, despedaça. Em nome de Jesus, Pai querido, ó Deus, usa da Tua misericórdia. Sabemos que não somos merecedores, mas é por Tua graça que nós oramos. É por Tua graça que nós confiamos. Nós confiamos na Tua bondade, na misericórdia do Senhor. Ó Deus, nós confiamos no Teu amor, Senhor, para conosco. E nós sabemos que Tu és um Deus de propósitos. Tu és um Deus que tem a intenção de salvar, de regenerar. Portanto, Senhor Deus, seja qual for a circunstância, entra com a Tua providência sobrenatural. Faz um milagre. E especialmente, Senhor, salva, Senhor. Salva os perdidos, Senhor. É em Teu nome, Senhor Deus, que nós oramos. Eu quero Te pedir, Senhor, por cada irmão que está aqui nessa noite, por aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube, que o Senhor esteja renovando a fé, que o Senhor esteja fortalecendo, renovando a coragem, a bravura dos Teus servos, a bravura dos crentes, Senhor, frente a qualquer adversidade, a qualquer luta, a qualquer aflição, a qualquer provação. Deus, renova a bravura dos Teus filhos e filhas, no poder do Teu Espírito Santo. Nos despede agora em paz, debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo, do amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a unção do Espírito Santo, seja sobre a tua vida, meu irmão,
seja com o povo de Deus espalhado na face da terra. Você que crê e recebe essa palavra de bênção, diga amém. Amém, louvado seja Deus. Que Deus abençoe.